Você já leu algumas leis da Bíblia e pensou, isso parece duro demais? Talvez você já tenha se deparado com textos como Êxodo 21 e 22 e sentido um certo desconforto. Leis sobre escravidão, punições, restituições, coisas que à primeira vista parecem distantes ou até difíceis de aceitar. Mas e se essas leis revelassem algo muito mais profundo sobre Deus e também sobre nós? O contexto aqui é essencial. Deus acabou de entregar os 10 mandamentos em Êxodo 20. Agora, em Êxodo 21 e 22, ele começa a aplicar estes princípios à vida prática do povo. Não são regras aleatórias. São desdobramentos da lei moral em situações concretas do dia a dia. É como se Deus dissesse: agora que vocês sabem quem eu sou e o que eu exijo, veja como isso se traduz na vida real. E o primeiro choque vem logo no início. Leis sobre servos. Num primeiro momento, isso pode parecer estranho, mas é importante entender. A Bíblia não está instituindo a escravidão como ideal. Ela está regulando uma prática já existente, comum em todo o mundo antigo, mas com uma diferença radical. Enquanto as outras nações tratavam servos como propriedade descartável, Deus estabelece limites claros. Um servo hebreu, por exemplo, deveria ser libertado no 7º ano. Havia dignidade, proteção, tempo definido. E isso já revela algo. Deus se importa com justiça, mesmo em estruturas imperfeitas. E mais, há uma cena profundamente significativa. Um servo que, podendo ser livre, escolhe permanecer com seu senhor por amor. Ele diz: eu amo meu senhor e não quero sair livre. Esse servo tem sua orelha perfurada como sinal de compromisso voluntário. E aqui, discretamente, a Escritura já aponta para algo maior. Séculos depois, Cristo viria como aquele que, sendo livre, se fez servo por amor. Ele não foi forçado, ele se entregou, ele escolheu ficar por nós. Mas o texto continua e Deus começa a tratar de justiça nas relações. Se alguém fere o outro, há consequências. Se alguém causa dano, há restituição. Se alguém tira a vida, há julgamento. A famosa expressão aparece: olho por olho, dente por dente. E isso muitas vezes é mal interpretado. Parece vingança, mas na verdade é o contrário. Isso é justiça proporcional. Num mundo onde a vingança podia ser exagerada, onde um pequeno dano gerava destruição total, Deus estabelece limites. A punição deve ser equivalente, não excessiva. É Deus colocando freios no coração humano. E isso continua em várias situações práticas. Responsabilidade por animais, prejuízos causados, negligência, roubo. Se alguém rouba, não basta pedir desculpa, precisa restituir. Se alguém causa dano, não pode simplesmente ignorar, precisa reparar. Percebe o princípio? Deus não ignora o mal, mas também não trata tudo de forma fria. Ele estabelece responsabilidade.
E então o texto entra em áreas ainda mais sensíveis. Proteção aos vulneráveis. Não maltratarás o estrangeiro, não afligirás a viúva nem o órfão. Isso é forte. Em uma sociedade onde as pessoas eram mais frágeis, Deus se posiciona claramente ao lado delas. E mais, se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Aqui vemos o coração de Deus. Ele não é indiferente. Ele vê, ele ouve, ele age. Depois, há orientações sobre empréstimos, honestidade, respeito e até sobre não difamar autoridades. Tudo isso pode parecer muito específico, mas o princípio é um só. Deus está formando um povo diferente, um povo que reflete o caráter dele na prática. E quando olhamos para tudo isso com atenção, percebemos algo desconfortável, mas verdadeiro. Nós falhamos. Falhamos em justiça, em responsabilidade, em amor ao próximo. Às vezes, prejudicamos e não queremos reparar. Às vezes, vemos injustiça e ignoramos. Essas leis não são apenas regras antigas, são um espelho do coração humano. E, mais uma vez, elas nos conduzem a Cristo. Porque Jesus não apenas ensinou justiça, ele cumpriu perfeitamente a justiça. Ele viveu sem causar dano, sem injustiça, sem pecado. E na cruz, algo impressionante acontece. Toda a dívida que era nossa, ele assume. Toda a restituição que não poderíamos pagar, ele paga. Toda a culpa ele carrega. A cruz é, ao mesmo tempo, justiça e graça. Justiça, porque o pecado é tratado. Graça, porque não somos nós que pagamos, é Ele. E agora, em Cristo, somos chamados a viver de forma diferente. Não para conquistar aceitação, mas porque já fomos alcançados por ela. Isso muda a forma como tratamos as pessoas. Passamos a valorizar a justiça, a reparar erros, a cuidar dos vulneráveis, a viver com integridade, porque fomos transformados. Então, quando você lê Êxodo 21 e 22, não veja apenas leis antigas e distantes. Veja um Deus que se importa com cada detalhe da vida. Veja um Deus que não ignora o mal, mas também oferece redenção. E veja um caminho que aponta diretamente para Jesus. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Sua vida reflete essa justiça? Ou você ainda está tentando ignorar aquilo que Deus leva a sério? Porque no final, não é apenas sobre conhecer a lei. É sobre ser transformado por aquele que cumpriu a lei. Pense nisso. Se essa mensagem falou ao seu coração, nos ajude, curta, compartilhe e continue com a gente na jornada bíblica. Que Deus te abençoe.